Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Provérbio 16, versículo 2 nos diz: Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Há uma outra versão desse versículo que diz o seguinte: Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Podemos aprender coisas extraordinárias nesse versículo, amados, e que Deus nos ajude, que possamos meditar, refletir nesses conselhos através desse versículo. Nós vamos dividir esse versículo em duas partes. A primeira é a parte do homem, o que é que a visão do homem, e a segunda é aquilo que diz respeito a Deus. O que diz respeito ao homem fala de caminhos, fala de olhos e fala de pureza. No que refere a Deus, vai falar de pesar e de espírito. Quando se fala de caminhos, nós podemos aqui imaginar uma estrada que você pegou. Ok, caminhos fala sobre isso, mas no sentido espiritual vai falar de hábitos, de caráter, o curso da nossa vida, nossas escolhas. É como se eu tirasse caminhos e colocasse. Todas as escolhas do homem são puras a seus próprios olhos, mas o Senhor pesa as suas intenções. Quando fala de olhos físico também, mas vai falar de faculdade mental e espiritual, percepção. Então, às vezes, eu tenho uma percepção a respeito das minhas escolhas, dos meus hábitos, como algo puro, limpo, claro, aprovado pelo Senhor. E uma coisa que nós precisamos ficar atentos a respeito disso, queridos, é que eu não vou falar aqui daqueles pecados que nós, às vezes, até intitulamos como grande, né? Um adultério, um roubo, um assassinato, mas aquelas coisinhas do dia a dia que, às vezes, nós desconsideramos, mas ela tem uma importância tremenda na nossa vida, ao ponto de, cada dia repetida, ela vai trazer fraqueza espiritual. É uma fofoca, é uma intriga, é um julgamento, sabe? A rapidez com que nós temos de expressar, às vezes, nossa opinião, o julgar o outro. E o comentário de A.R. Falsett, um comentário bíblico, diz que só o Senhor é juiz para dizer se os caminhos que o homem considera tão limpos aos seus próprios olhos realmente é assim. Já em Jeremias diz, né, enganoso é o coração do homem, quem pode sondá-lo? Somente o Senhor. Então, o nosso coração, ele se inclina muito rápido para se afastar daquilo que é realmente a palavra. E às vezes, eu e você estamos congregando, estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos participando de atividades, mas no dia a dia, as nossas escolhas estão puras aos nossos próprios olhos, mas elas não recebem o aval de Deus. Que aí entra a parte no que refere a Deus, que é o pesar. E o que é o pesar? É o regular. Então, todas as minhas escolhas são puras, mas o Senhor vai regular, vai medir, vai nivelar o espírito. O que é o espírito? As intenções, as motivações, a inclinação do meu coração. E ele vai nivelar o quê? A sua palavra e a sua vontade. Olha o que é que o versículo que a gente leu aqui, quando ele diz que eu posso fazer, ao considerar como certa, né? Eu posso pensar que tudo que eu estou fazendo é certo, mas o Senhor vai julgar as minhas intenções. Então, aqui que eu e você precisamos orar pedindo ao Senhor, sonda-me, ó Deus, sabe, vai naqueles buraquinhos, naquelas coisas menores que às vezes eu desconsidero. Vamos imaginar que você vai numa estrada e você vê um obstáculo, uma pedra enorme. Quando você vê essa pedra enorme, você vai se desviar dela. Ou vai passar por cima, você vai fazer alguma coisa. Mas quando é uma pedra pequena, nós temos a tendência de desconsiderar. Mas aquela pedra pequena pode nos machucar também, queridos. Assim são as coisas pequenas. Muitas coisas iniciam na nossa vida, não é como o pecado. Ele inicia por falta de percepção, mas ela com o tempo se tornará um pecado em nossas vidas. E aí nós consideraremos todas as ações como pura, santa. Às vezes você está realizando algo no reino de Deus, considerando como correta, mas não passou na aprovação de Deus. Quando Deus mediu a tua motivação, a tua intenção, foi reprovado. Mas o pior de tudo é ser reprovado por Deus e continuar realizando.
Às vezes eu estou fazendo algo para Deus, mas no fundo do meu coração, querida, a minha motivação é glória, é eu aparecer, eu estar no centro, eu ter fama, eu ter reconhecimento dos homens. Aí Deus mede e diz, reprovado. Ele mediu na hora. Sabe? Às vezes nós recebemos aplausos dos homens aquele aplauso, as pessoas estão aplaudindo, ela nem sabe a nossa motivação. Olha o cuidado que nós devemos ter a respeito de aplaudir alguém ou receber aplauso. Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, ele disse, olha, nem a avaliação de vocês, nem a minha avaliação eu quero a avaliação do Senhor. Por que Paulo faz isso? Maturidade. Porque Paulo sabia que ele disse, eu posso errar. Eu posso, a respeito das minhas falhas, eu considerar passar por cima. As pessoas que estão me olhando, me achando como um grande homem de Deus, mas às vezes elas não sabem as intenções do meu coração. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos, aquele homem como é um homem de Deus, mas às vezes lá no seu coração as motivações são erradas. Olha aquela mulher, uma mulher de Deus, uma oração poderosa, mas as motivações dela são erradas, as inclinações do coração dela. Ela tem lugares de trevas, ela tem lugares de coisas escondidas, ao qual Deus não faz assessoria ali dentro, Deus não age naquela área, porque ela fecha aquela área da vida dela. Então, essa oração é uma oração que eu e você precisamos pedir todo Deus, sonda-me. Sonda-me, ó Senhor, vê se há lá em mim motivações erradas, vê se há em mim intenções erradas. Às vezes nós estamos fazendo, entre aspas, o bem para alguém, mas lá no fundo nós estamos esperando reconhecimento. A maior prova é que quando nós fazemos algo, queridos, e nós não recebemos aplausos, honra, nós ficamos tristes e chateados. A maior prova quando nós fazemos algo para alguém, esperando algo em troca, é que quando aquela pessoa, você faz algo e não recebe nenhuma gratidão, você fica chateado, fica com raiva. Porque tudo que eu e você vamos fazer para o Senhor, como para o Senhor. E se é para o Senhor, não importa se vai vir aplauso ou não das pessoas. Quantas vezes estamos julgando o nosso irmão sem nem sentar com ele e perguntar o que ele está passando. Somos rápidos em tecer nossos julgamentos. Vou colocar aqui um exemplo. Você está na sua casa e de repente na rua vai passando uma senhora com o seu filho, já um homão. Vem no meio do sol quente os dois, mas ele vem com a sombrinha e aquela senhora não vem. Você abre a porta, quando você abre a porta que você vê aquela mãe com aquele filho no meio do sol e aquele rapaz com a sombrinha e a mãe, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Que filho desnaturado. Mas se você tivesse a oportunidade de você pegar a mãezinha, aquele filho e fosse conversar com eles, você ia ver que a história era outra. Aquele rapaz, ele fez uma cirurgia muito séria na boca, um dente que estava muito inflamado. E a mãezinha não tinha carro e vinham os dois a pé. E a mãezinha, para proteger seu filho, porque não podia pegar sol, cedeu para ele. Para que o filho ficasse protegido. Não era porque o filho é uma bênção para aquela mãe. Aquele filho ajuda a pagar as contas dentro de casa, aquele filho paga um plano de saúde para sua mãezinha, aquele filho ajeita as coisinhas dentro de casa. Entendeu, queridos? Mas a primeira coisa é eu julgar. Então, às vezes, aos meus próprios olhos, nosso julgamento a respeito das pessoas. Deus vai pesar, ele vai querer colocar no equilíbrio exato. Vamos imaginar uma balança. Uma balança está do lado as minhas ações, as minhas escolhas, os meus julgamentos, os meus pensamentos. Colocou na balança. Do outro lado vem agora a medida de Deus. Ele vai regular, ele vai medir. E ao colocar aquilo ali, as nossas motivações e intenções, se não estiver dentro do equilíbrio exato, querido, será reprovado. Então, Deus ele vai fazer isso. As nossas inclinações, as intenções, as nossas habilidades, aquilo que nós fazemos, o que eu estou fazendo para o meu irmão, é para Deus ou é porque eu quero que seja reconhecido? Então, aquilo que parece correto, nem sempre é aos olhos do Senhor. Que nós possamos pedir a graça de Deus nesse dia chamado hoje. Que nós possamos dizer, Senhor, me ajuda, sonda o meu coração. Que eu venha me mover mais baseado no teu medir, no teu nivelar. Deus, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de fazer algo no reino, na igreja, no meu trabalho, na minha família, o que eu faço com minha esposa para o meu marido, para os meus filhos, o que eu faço para minha esposa,
Eu quero sempre estar nivelada a tua palavra e a tua vontade. Deus, tudo o que eu fizer, seja orar por alguém, seja abençoar financeiramente, seja qualquer coisa que eu faça, eu quero que esteja nivelado, medido, equilibrado no teu julgamento. Que o Senhor nos ajude, queridos, para a glória e honra do seu nome, a darmos fruto que glorifica o seu nome. Que Deus te abençoe e tenha um dia produtivo para a glória e honra do nome do Senhor.